A paz do Senhor Jesus. Minha amada, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Estou aqui no monte, orando, e quero deixar uma palavra de Deus para vocês. Gálatas capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 11. Quando Paulo teve uma discussão com Pedro. Quando Paulo falou com Pedro sobre a posição deles e a posição dos gentios. Gálatas 2, a partir do versículo 11. Quando Paulo resistiu a Pedro, porque Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo. Pedro ainda não tinha, uma compreensão fundamental. E Deus deu essa compreensão a Paulo, por quê? Porque Deus escolheu Paulo para pregar aos gentios. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor a partir do versículo 11. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Somos nós judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificado. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De nenhuma maneira. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo como transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus. Quando você lê o texto, então eu quero chamar vocês para uma reflexão, amém? Quero chamar vocês para uma grande reflexão. Cristo não é ministro do pecado. Então, Paulo falou, se você, Pedro, você que vive pela fé em Cristo, você não vive como judeu, você vive como gentio. De repente, Pedro estava ali, junto com os irmãos gentios, participando, almoçando, louvando, cultuando ao Senhor. Mas quando chegaram os irmãos da circuncisão, da parte de Tiago, Pedro saiu fora, Pedro se afastou, como se estar com gentio era pecado. Estar participando ali, tendo comunhão com gentios que havia aceitado Jesus, era pecado. Então Paulo falou, mas Pedro, nós não somos judeus, nós não somos pecadores porque estamos com of Que negócio é esse? Você acha então que os gentios continuam pecadores? Você acha que Cristo está administrando o pecado? Não. Amado, quando você aceita Jesus, você deixa de ser um pecador e você passa a ser santo em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então a nossa vida agora, ela está nas mãos de Cristo. Ela pertence a Cristo. Jesus é o Senhor da nossa vida. Deus nos deu para Jesus. E Jesus, através do seu sangue derramado lá na cruz, Ele perdoou todos os nossos pecados. E nos deu a oportunidade de começar uma nova vida na sua presença. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Então Jesus não administra pecadores. Jesus não está cuidando de pecadores, Ele está cuidando de santos. Você era um pecador. Perdão. Você era um pecador quando você vivia no pecado. Mas agora você é santo, porque você está vivendo em Cristo.
Agora você está obedecendo o Evangelho da verdade. Agora você está obedecendo o Evangelho do Senhor Jesus. O Pai lhe deu mandamento e Ele transferiu, Ele passou para nós esses mandamentos e nós temos que obedecer. Os mandamentos de Jesus são os mandamentos do Pai. O próprio Jesus declarou que Ele não veio revogar os mandamentos do Pai, que Ele não veio anular os mandamentos do Pai. Pelo contrário, Ele veio cumprir os mandamentos do Pai. E Jesus cumpriu fielmente. Por isso que nós estamos em Jesus. Nós não temos condições de ser libertados, de ser salvos pelas obras da lei. Por quê? Porque nós éramos pecadores. Nós estamos debaixo do poder do pecado e do poder de Satanás. Jesus nos tirou do poder do pecado e do poder de Satanás. Agora nós estamos debaixo do poder de Jesus, do poder de Deus. Então Jesus manifesta o poder de Deus na nossa vida. É por isso que Jesus exige de nós obediência. Temos que obedecer os seus mandamentos. Ele fala lá em João 14, 21. Quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, se você tem gratidão pela salvação de Jesus, o que você tem que fazer? Obedecer os mandamentos de Jesus. Você tem que vivenciar 24 horas por dia os mandamentos de Jesus na sua vida. Essa é a nossa preocupação. É obedecer os mandamentos de Jesus. Nós estamos em Cristo, nós estamos em Jesus. E por isso, se você de fato e de verdade ama Jesus, então Jesus está dizendo, então você guarda os meus mandamentos. Porque ele diz, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Eu e meu Pai viremos para Ele e nos manifestaremos a Ele. Então, Jesus vai manifestar o poder de Deus na minha vida e na tua vida. Mas se você guardar os seus mandamentos. Então, amado, você era um pecador. Mas você não é mais um pecador. Você agora, meu amado, você agora é santo. É um santo em Jesus. Nós somos chamados para ser santo. A nossa vida agora é para ser santo. Tanto é que Jesus, na sua oração, lá em João 17, no versículo 17, ele fala, Pai, pedindo por nós. Jesus, na sua oração sacerdotal, na sua oração, ele pede por nós, ele diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra do Pai, a palavra de Deus é a verdade. Jesus está falando dos mandamentos de Deus. Mandamentos que Deus, nos deu. Deu primeiro ao povo de Israel. Mas infelizmente, como eles tinham uma natureza pecaminosa, não conseguiram obedecer. É porque Deus queria que o povo de Israel compreendesse que sem Deus, sem a misericórdia de Deus, sem o amor de Deus, sem a bondade de Deus, nenhum ser humano pode ser salvo. Deus escolheu Israel por sua própria vontade. Deus não escolheu Israel porque Israel era mais santo, era mais puro do que os outros povos. Não, porque todos estão debaixo do pecado. Deus escolheu Israel por sua soberana vontade, porque Ele quis escolher Israel, para que Israel fosse uma testemunha dele para as outras nações. Mas Israel não conseguiu cumprir, até que o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu, aquele que desceu do céu, se tornou um ser humano como nós, se tornou um israelita, se tornou um judeu, cumpriu toda a lei de Deus. Então todas as bênçãos da lei estão em Jesus. E quando você está em Jesus, você está recebendo todas as bênçãos da lei. Então estar em Jesus é estar na lei. Agora você não pode ir direto para ali porque você é um pecador, não tem condições. Agora, quando você aceita Jesus, você deixa de ser pecador para ser santo.
Agora você está num domínio de Jesus. Você tem que obedecer a Jesus e os mandamentos que ele deu a Jesus e que Jesus deu para nós. Amém? Só assim você vai ser um verdadeiro filho de Deus. Então você não é mais pecador, porque Jesus não é ministro do pecado. Amém? Agora você é santo. E como santo, você tem a obrigação, você tem o dever de obedecer o Evangelho do Senhor Jesus. Então, preste atenção, ouça bem a palavra do Senhor. Só Jesus pode salvar você. Só Jesus pode manter a sua salvação. Só Jesus pode te levar e te dar a vida eterna. Lembra o que Jesus disse lá em João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Deus te abençoe, meu amado. Lembre-se, você era pecador, agora você é santo em Jesus. Então a nossa santidade, a nossa santificação está em Jesus e na palavra de Deus, porque o próprio Jesus é a palavra viva de Deus, que foi colocada no nosso coração. Diariamente, o Espírito Santo está escrevendo, pela ordenança de Jesus, segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus no nosso coração. Então, amado, permita que o Senhor Jesus esteja santificando você, através da palavra de Deus, pela ministração do Espírito Santo. Deus te abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém? Então, não se esqueça, eu sou o Bispo Elias do canal da Vara Adonai, Deus da Bíblia e Segredos do Apocalipse. Então, amado, nos abençoe. Entre no nosso canal, se inscreva, compartilhe. Amém? Nos abençoe com as suas orações em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus. Não se esqueça, dê o seu like, é muito importante. Amém? Compartilhe e faça o seu comentário. Dentro do possível estaremos respondendo em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Amém.